paz, igreja. Graças a paz, igreja, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia, uma noite, aliás, de campanha, sexto dia de campanha, onde nós estamos aqui buscando a face de Deus, buscando o nosso arrependimento, buscando aquebrantamento diante do Senhor. E nós entendemos que essa busca, ela não é em vão, porque nós estamos vivendo dias onde Deus ele tem confirmado, estabelecido decretos sobre a vida de cada um de nós. E é interessante que o povo de Israel, eles celebravam as festas do Senhor com o objetivo de celebrar e comemorar também o período de colheita daquilo que eles haviam plantado, aquilo que a terra estava oferecendo a cada um deles pela mão graciosa de Deus. Muitas pessoas nos nossos dias, elas querem colher, mas elas se esquecem de um princípio básico. Todo aquele que colhe, ele também um dia, ele teve que semear, ele teve que plantar para que ele pudesse colher. E normalmente as pessoas, elas desejam colher, mas muitos mesmos têm dificuldades de semear. E nós precisamos entender que tanto fisicamente como espiritualmente, para que eu possa colher algo, eu preciso semear, eu preciso plantar. E essa semeadura, ela tem que ser bem feita, porque se assim eu não fizer, eu também não vou colher. E nós estamos nesse dia, nós estamos falando de Cabanas, falando da festa dos tabernáculos, falando do momento que vem após Yom Kippur, porque Yom Kippur é tempo de pedir perdão a Deus, é tempo de aquebrantamento, é tempo de reconhecer, de se humilhar diante do Senhor. Mas a festa da colheita, a festa da cabana, tabernáculo, é um tempo de celebração, é um tempo de adoração, como nós falamos ontem à noite. Hoje nós vamos continuar falando, porque essa festa é uma festa de gozo, é uma festa de alegria. Durante alguns dias ao aquebrantamento, mas também depois ao reconhecimento do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Aí nós podemos celebrar e adorar o Senhor de todo o nosso coração, porque os pecados, eles foram perdoados. Então essa celebração, ela vem por causa disso, pelo gozo, pela alegria de poder andar com Deus. Porque aquela pessoa que está em pecado, aquela pessoa que está afastada de Deus, ela não tem alegria, ela não tem gozo, ela não tem aquela paz, aquela comunhão de andar com o Senhor, e nem viver em um caminho de obediência. Mas nós entendemos que a partir do momento que recebemos o perdão de Deus, nós podemos experimentar e temos que nos alegrar no Senhor. Essa festa de Cabanas ou tabernáculo é chamado de Sukkot, também em hebraico, que é um festival. E esse festival, ele fala muito a respeito de colheita, e tem a ver também com a alegria, o gozo do reino messiânico. Por quê? Todos nós entendemos que quando nós recebemos algo de Deus, nós colhemos o resultado daquilo que nós plantamos, nós nos alegramos muito. Por quê? Porque a gente você viu o fruto do seu trabalho, então aquilo ali traz alegria no seu coração. E essa festa do tabernáculo, ela aponta para o reino messiânico, o milênio, porque no milênio nós vamos poder desfrutar o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso dia a dia, da nossa vida aqui nessa terra. E o que nós estamos fazendo hoje, quando nós celebramos tabernáculos, na verdade é uma antecipação da nossa vida, da nossa alegria, do nosso gozo no reino milenar. E na verdade hoje, como eu disse ontem, nós experimentamos uma partícula, um pequeno pedaço daquela alegria que será plena no reino de Deus. Porque no seu dia a dia, nessa vida, nesse plano,
Vamos dizer assim, nós temos momentos de alegria, mas também nós temos momentos de lutas, de batalhas. Então as emoções de cada um de nós, elas vão variar de acordo com a realidade na qual nós estamos vivendo. Isso acontece, mas no reino milenar, a palavra diz que não haverá nem choro, nem lágrima, nem dor, e muitas coisas que fazem parte dessa realidade que nós vivemos hoje. No reino milenar não vai mais acontecer. E até mesmo essa limitação que eu tenho, que você tem, é dentro desse plano físico. Por exemplo, você vai se movimentar. Quando você vai se deslocar de um lugar para o outro, o que você faz? Ou você vai a pé, você vai de ônibus ou de avião, enfim, você usa um meio de transporte. Mas com o nosso corpo glorificado, seu corpo glorificado, você não estará mais preso a essa matéria. Vai ser como Felipe ou como Jesus depois do corpo glorificado, ressuscitado. Ele atravessava a parede, ele saía do lugar, e em questão de segundo ele chegava em outro lugar, porque essa dimensão aqui, ela já não mais vai influenciar, vamos dizer assim, a nossa vida. Então, essa festa de tabernáculo, ela aponta para tudo isso, para essa alegria que nós iremos viver e que você também vai viver se tiver em comunhão com Cristo. Ela é chamada da festa das cabanas, como eu disse. E essa palavra sucar é o singular, sucote é o plural, mas é a mesma coisa. A palavra diz que Jacó, quando ele chega num determinado lugar, a Bíblia diz que ele fez uma sucar para os seus animais. E ali ele fez várias cabanas, e depois aquele lugar, o próprio Jacó, ele deu nome àquele lugar de Sucote. Mas quando nós trazemos essa palavra para o nosso português, de uma maneira assim bem simples, na verdade nós estamos falando de uma tenda, de uma barraca. A única diferença é que a barraca da Bíblia, o tabernáculo que Deus mandou o seu povo fazer, ele era coberto com folha de palmeiras, como eu disse ontem, e essas folhas elas tinham que permitir que eles pudessem olhar para o céu e pudessem contemplar a glória de Deus, como nós lemos no Salmo 19. Então Deus, ele manda o seu povo fazer, celebrar essa festa das cabanas, porque ele tinha vários objetivos, e o principal deles era mostrar àquele povo que durante esse período que eles peregrinaram pelo deserto, Deus se fez presente no meio daquele povo, e que aquelas habitações que eles estavam vivendo eram habitações temporárias. O próprio Senhor fala ao povo de Israel que eles estavam caminhando no deserto, mas quando eles chegassem em Canaã, no deserto eles caminhavam, mas em Canaã eles iriam se estabelecer, eles iriam colher frutos de plantações que eles não plantaram, eles iriam morar em casas que eles não edificaram. Mas Deus quis deixar bem claro para eles que durante aquele período do deserto era um período temporário, que aquele tempo ele iria passar. Isso traz para mim assim, para você, um conforto muito grande no nosso coração, porque tem pessoas que às vezes ela vai caminhando no deserto da vida, as dificuldades começam a surgir, e a pessoa ela acha que aquilo ali, aquele momento, ele não vai passar, que aquela situação ela vai durar para sempre. E na verdade não é bem assim. Tudo nesse mundo tem o seu tempo de passar, tem o seu início, o meio e o fim. A nossa própria existência nessa terra, o início, o meio e o fim, ou seja, tudo passa. Então a caminhada pelo deserto, ela tem um tempo determinado. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar isso, mas nós temos aquele costume muito feio de ouvir alguma coisa e deixar que aquilo entre por aqui e saia aqui. Mas quando a palavra de Deus ela fala, principalmente no Antigo Testamento, sobre o conceito de fé, o conceito de fé do Antigo Testamento é bem diferente do contexto de fé do Novo Testamento, porque no Novo Testamento ele vai mais pelaquela visão dos gregos, mas o hebreu ele acreditava assim que a fé era acreditar, mas era também fazer alguma coisa de acordo com aquilo que a sua fé determinava. Então quando Deus diz para Josué: Josué,
você vai lá, porque eu tenho dado Jericó a você, os príncipes, os reis, eu tenho entregado na sua mão. O conceito de fé de Josué era o quê? Que Deus havia dado a ele, mas ele precisava ir até Jericó, rodear a cidade, marchar em volta da cidade, gritar para que Deus completasse a obra, derrubando a muralha. Ou seja, o conceito de fé é aquela fé que te leva a praticar alguma coisa, a tomar uma atitude de acordo com a palavra de Deus, uma fé totalmente longe da passividade e daquela espera passiva de que Deus vai fazer e nada eu vou fazer. Ou seja, algo você vai fazer, algo você precisa fazer, alguma coisa você tem que fazer, porque a sua fé, ela é dinâmica, ela tem que estar em ação, ela tem que se movimentar, porque se você ouviu a palavra, você creu, você vai andar de acordo com essa palavra. Sim, eles tinham esse entendimento, e apesar de eles morarem em tendas, eles entendiam também, Deus deixou bem claro para eles, que apesar deles morarem em tendas, como eu disse ontem, uma construção frágil, uma construção que não oferecia resistência contra o vento, contra a tempestade, até protegia, mas se viesse um vento muito forte, ele derrubaria a tenda. Mas mesmo nessa situação, Deus ensinou para aquele povo que mesmo na fragilidade, a presença de Deus fortalecia eles. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo fala: quando eu estou fraco e busco a presença de Deus, é aí que eu sou forte. Amém, igreja? Então nós, mesmo morando em palácios, nós podemos trocar e devemos trocar esse palácio por uma tenda no deserto, se o Senhor nosso Deus, Ele estiver nesse deserto. Amém? O próprio Jesus, quando Ele faz a primeira e a segunda multiplicação dos pães, o que acontece? A Bíblia diz que a multidão seguia Jesus, todo mundo conhece a história, e chegando a determinado momento, os discípulos chegam para o Senhor e falam: Senhor, tem um monte de gente aí, despacha essas pessoas, porque nós não temos como alimentar essas pessoas. E na verdade não tinha mesmo, porque deserto não tem supermercado, não tem padaria, enfim, eles queriam se livrar daquelas pessoas, mas as pessoas estavam no deserto, mas existia ali uma grande diferença. Jesus era a diferença, porque Jesus disse para os discípulos: o que vocês têm? 5 pães, 3 peixinhos, tragam aqui. E Jesus faz a multiplicação e Ele alimenta aquela multidão. Mas por que a multidão foi alimentada? Ela não estava no deserto? Estava, mas eles estavam na presença de Deus. Amém? Então tem uma diferença. Quantas pessoas dizem assim para você: irmão, eu estou passando uma prova muito grande, eu estou vivendo uma dificuldade, uma luta, mas estou no deserto. Às vezes usam esse termo, às vezes não usam, mas eles deixam bem claro que está numa situação difícil, mas eles não querem se aproximar de Jesus. Então existe uma diferença. Quando você está no deserto, na presença do Senhor, é diferente, porque no momento certo, o Senhor Deus, Ele não vai te dispensar, Ele não vai mandar você embora, como o próprio Jesus disse: eu não vou dispensar essas pessoas de mãos vazias, eu não vou deixar eles perecer no deserto. Assim também Deus fala com você: quando você está na presença dEle, Ele não vai te dispensar para que você morra no deserto. Amém? Ele não te dispensa. Então Deus, Ele mostra para nós através dessa festa isso também. Então essa festa também, Sucote, ou tabernáculo, é chamado de festa das nações. Lá em Números capítulo 29, eu não vou ler porque o texto é bem grande, do versículo 12 ao 34, ele fala que a festa era 7 dias, na verdade era 8. E durante os 7 dias eles ofereciam 70 novilhos ao Senhor. E eles começavam com 13 novilhos, 13 no primeiro dia, ia caindo, quando chegava no 7º dia, eles acabavam de oferecer esses novilhos, com o objetivo de quê? De oferecer ao Senhor um sacrifício de remissão pelas nações, porque os hebreus, eles acreditavam naquela época que existiam 70 nações, aliás,
no mundo. Então eles ofereciam esses 70 novilhos como um sacrifício de expiação por essas nações, porque eles acreditavam que da mesma forma que eles eram levados a oferecer sacrifício pelo pecado deles, eles também deveriam interceder por outras nações. E a festa do tabernáculo, ela é uma festa das nações também. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele fala que em Apocalipse, que o Senhor estará diante dele homens de línguas, tribos e nações, ou seja, pessoas de todas as partes do mundo estarão ali na presença do Cordeiro, porque a redenção em Jesus Cristo, ela vai alcançar pessoas de todos os lugares do mundo. A mesma coisa nós aqui, quando nós pregamos a palavra neste lugar, ou você prega a palavra através do meio de comunicação, você vai pregar aqui, mas essa palavra ela começa a propagar, se propagar, e talvez você grave um vídeo aqui, uma mensagem, e vai ter alguém lá da China que pode traduzir, ele vai ouvir aquilo que você está falando aqui, ou seja, homens de tribos, línguas e nações, porque o objetivo de Deus, quando Ele levanta Israel, e Deus ele ordena a esse povo que celebrasse essas festas, Ele tinha o objetivo de levar a redenção dele às outras nações, que o povo de Israel ele fosse uma voz ali naquele lugar, e essa voz deveria anunciar que Yahvé é o único Deus. Mas nós percebemos através da palavra de Deus e da história, que o povo ele se fecha, ele guarda para si aquilo que ele havia recebido de Deus, e em determinado momento também eles até desprezam aquilo que eles haviam recebido de Deus. Então não tinha como eles levar esse testemunho, essa palavra até as outras pessoas, mas a própria vida, o próprio contexto de Israel já era uma forma dele testemunhar do Deus vivo, de Yahvé, o Criador de todas as coisas. Porque quando aquelas nações de Canaã olhassem para Israel e começassem a ver a celebração de Israel, uma das coisas que eles iriam olhar em primeiro lugar, eles estão celebrando a festa da colheita, estão agradecendo o seu Deus pelos frutos que eles colheram, mas eles não estão oferecendo nenhum ser humano como sacrifício ao seu Deus. No culto de Israel não tem nenhuma orgia sexual. No culto de Israel eles não estão sacrificando criança. Tem um negócio diferente aí no meio desse povo de Israel. Esse Deus de Israel é diferente do nosso Deus. Que Deus é esse que abriu o mar vermelho para o povo passar? Que Deus é esse que abriu o Rio Jordão para o povo passar? Que Deus é esse que derruba muralhas só com o grito de um povo? Tem alguma coisa diferente nesse Deus. Amém, igreja? E esse testemunho de Israel, a própria vida de Israel, deveria ser o anunciar que Yahvé é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Assim também é com a minha vida, assim também é com a vida de cada um de nós, porque a nossa vida, o nosso viver, o caminhar, já testemunha que existe um Deus poderoso, glorioso, no qual nós servimos. A sua própria vida, aquilo que você vive, aquilo que você faz. Então ele diz aqui que a festa de tabernáculos, ela é realizada por 8 dias, e no 7º mês, do dia 15 até o 22 de Tiri, que é o 7º mês dentro do calendário hebraico. Então vinha o que? Primeiramente, como o pastor Eliseu falou, vinha a festa de trombetas, depois, 10 dias depois, Yom Kippur. Depois eles tinham 4 dias para celebrar a festa de tabernáculo. E a festa de tabernáculo, como eu falei, ela é uma festa que era chamada também de festa da colheita, porque era o momento onde eles estavam colhendo os frutos da terra, onde eles estavam colhendo a uva, as tâmaras, enfim, era aquilo onde eles poderiam colher as frutas. Então essa festa era chamada da festa geral, era o ápice, era onde eles já tinham passado todo o ano colhendo o milho, aliás o milho não, a cevada, o trigo, e na última festa estavam colhendo ali as frutas da terra. Então era chamada da festa, a grande festa da colheita. Vamos abrir em Levítico capítulo 23, versículo 41, para que nós possamos ler, amém? Em nome de Jesus. Levítico capítulo 23, versículo 41.
Glória a Deus. Levítico 23, versículo 41. Glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim: celebrarei esta festa como a festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis. Ao versículo 42 diz assim: 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em ramos. Aleluias. Essa é a festa, como ele diz aqui, a festa do Deus eterno. Amém. Muitas pessoas, como eu disse, eles dizem assim: mas essas festas eram festa do povo de Israel, era festa dos judeus, mas na verdade não era festa nem de Moisés, nem festa dos hebreus, era festa do Senhor dos exércitos. Amém? Era uma festa de Deus. Então às vezes nós temos que procurar entender, através da palavra de Deus, o que o Senhor Ele está nos ensinando através dessas festas, o que o Espírito Santo de Deus Ele tem falado ao seu coração nesses dias, através dessas celebrações, porque era festa ao Deus eterno, e as pessoas tinham que se colocar ali e celebrar aquelas festas e festejar, principalmente o tabernáculo, com júbilo, com alegria diante do Senhor. E cada vez que nós nos reunimos diante do Senhor, nós temos que ter essa mesma visão, celebrar com júbilo, com alegria diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que quando eu vejo assim as pessoas, é assim um ânimo, um vigor, uma força. É quando tem uma corrida de Fórmula 1, quando tem um jogo de futebol, quando tem alguma coisa assim, você vê assim a vibração do povo, Copa do Mundo, mesmo o Brasil perdendo, você vê assim o povo no ânimo, assim, parece que o negócio é bom demais. Mas quando é para celebrar o Senhor, para se alegrar diante do Eterno, é difícil demais. Muitas vezes o pregador ele tem que dizer: irmão, cutuca o outro aí, manda acordar, dá uma salva de palmas, faz alguma coisa, porque se muitas vezes ele não fizer assim, a pessoa vai dormir, porque ele não entendeu ainda que ele está celebrando ao Deus eterno. E essa celebração, ela tem que ser com alegria, tem que ser com alegria. E nós precisamos notar, como fala o texto, que eles deveriam habitar por 7 dias em cabanas feitas de árvores daquela região. Eles deveriam morar naquelas barracas, vamos dizer assim, porque era uma ordenança do Senhor, era uma forma assim didática de Deus ensinar aquele povo. E nós sabemos que nós ensinamos as pessoas de várias formas. Eu posso ensinar uma pessoa através da palavra, daquilo que eu falo. Eu posso ensinar uma pessoa através do meu exemplo, e eu posso ensinar uma pessoa através dos símbolos. Então Deus, Ele, na sua sabedoria, Ele vai colocando esses símbolos na Bíblia para poder ensinar aquelas pessoas, porque quem conhecia a palavra eram os escribas, e a maioria das pessoas não é como hoje. Hoje, graças a Deus, a grande maioria das pessoas sabem ler, sabem escrever, então não há muita dificuldade de alguém pegar um livro, alguma coisa e ler. Mas naquela época não, poucos liam e poucos escreviam, né? Então tinha que haver exemplos. Então Deus ele começa através dessas festas mostrar o seu exemplo, ensinar através do exemplo. Então ele vai fazer aquela festa 7 dias. Você vai morar numa cabana de folhas. Para quê? Para mostrar o cuidado de Deus, como eu disse antes. Também para mostrar a provisão de Deus. Deus ele ensinava através daquilo que ia acontecendo ali, cada fato, cada realidade, tudo aquilo que era feito ali, de um propósito didático de Deus. Então quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que procurar aprofundar ali, para procurar entender o que Deus Ele está querendo me ensinar, e o que Ele estava ensinando aquele povo, mandando fazer aquela determinada coisa, daquela determinada forma, porque por trás de cada ordem existia um objetivo, porque nada na palavra de Deus é sem objetivo, tudo aqui tem um objetivo. Talvez eu não saiba, nem dá para saber completamente
quais são todos os objetivos de Deus contidos na palavra, porque a Bíblia diz que as coisas descobertas cabem a nós para que nós a cumpramos, mas as encobertas cabem a Deus. Então tem muitas coisas aqui que nós precisamos buscar o entendimento daquilo que Deus quer ensinar a cada um de nós. Então Deus ele vai ensinando o seu povo através dessa festa, através de todos aqueles elementos, de tudo aquilo que ele manda fazer. Tudo tinha um propósito ali, tudo tinha um significado. Aí quando nós olhamos isso dentro de uma visão, como eu disse ontem, apostólica, profética, aí a gente começa a ir mais fundo ainda nesses ensinamentos de Deus, e a gente começa a ver e a viver dentro desses ensinamentos, e a gente começa também a ver a manifestação de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Quantas pessoas, até mesmo crentes em Jesus Cristo, têm deixado de desfrutar as maravilhas de Deus para a sua vida, por falta de conhecimento da própria palavra, da revelação da palavra de Deus. Como eu disse antes, no capítulo 23, versículo 43, ele diz assim: a fim de que vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Ao versículo 44 ele diz: e Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. Essa palavra solenidade, lá no hebraico, ela significa moed, está com moed. O que é moed? Moed são sinais, dias determinados, tempos determinados que Deus deixou para cada um de nós. Então, muitos teólogos eles dizem que provavelmente a segunda vinda de Jesus, ela vem em tabernáculos. Eles acreditam nisso. Então tem muitas coisas que eles vão fundamentando. Então são festas, são agendamentos que Deus ele preparou para cada um de nós. Sucote, ou a tenda, ou a cabana, como você queira chamar, era assim, morada temporária. Aí quando você começa a olhar para aquela morada temporária, aí você começa a observar algumas coisas, correlacionar comigo e com você. E eu fiz aqui algumas relações. A primeira que eu observei é a questão do nosso corpo como uma morada temporária. Nós entendemos que o nosso espírito, ele habita dentro dessa sucá. O que é a sucá? A sucá é o meu corpo, e o meu corpo ele é frágil e ele é temporário. Amém? Mas eu vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Mas se eu não ressuscitar ou não for para o arrebatamento, morrer antes, significa que o meu espírito está habitando numa tenda temporária. Amém? Então a sucá, ela mostra para nós, Sucote mostra para nós que a nossa morada, ela é temporária, a nossa existência, ela é temporária. Ela mostra para nós também que nós andamos no deserto da vida. Ela mostra para nós que Deus nos manda celebrar, para lembrarmos que Ele nos tirou do Egito. Amém? Então a nossa vida, ela tem que ser uma vida de celebração. Eu tenho que celebrar, eu tenho que agradecer que Deus ele me tirou do Egito. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que Ele me tirou lá do reino de Satanás e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E muitas vezes nós não celebramos isso. Existem crentes que eles vivem como se tivesse assim chupado um limão azedo. O camarada é difícil de se lidar, sempre com rancor, sempre com raiva, não tem diálogo, não vive, não se alegra em Deus, porque ele não entendeu ainda que houve na vida dele uma libertação. Ele foi tirado de uma realidade e foi colocado numa realidade totalmente diferente. Assim também acontecia com Israel. Quantas vezes no deserto a multidão chegava para Moisés e dizia: Moisés, nós queremos voltar. Lá tinha batata, tinha isso, tinha aquilo, eu quero voltar. E reclamavam porque estavam vivendo uma nova realidade. Às vezes nem entendiam que estavam vivendo uma nova realidade. Então, não é só você tirar a pessoa fisicamente de um determinado lugar, mas a alma, o espírito, ele tem que sair daquele determinado lugar.
não é só tirar a pessoa da realidade física do pecado, mas a alma dele, o espírito dele tem que entender que ele vive uma nova realidade. E nós temos que entender também que a nossa passagem aqui é uma passagem temporária. Como eu disse ontem, quantas pessoas se esquecem que essa passagem por essa terra aqui, ela é uma passagem temporária, ou seja, há um tempo da nossa existência nesse lugar. Deus tem um tempo determinado para mim. Eu me lembro, eu não vou falar a cidade nem o nome, senão as pessoas poderão saber onde é. Eu conheci um homem muito rico. Ele tinha na época assim, tinha 5 fazendas. Numa delas ele tinha 5.000 cabeças de gado. E ele saía de manhã, ia para o banco. Quando o banco abria, ele pegava uma xícarazinha de café, aquele copinho de plástico de café, tomava, pegava ali uns 5, 6 biscoitinhos daquele creme cracker, comia rapidinho e vazava. Aí quando chovia, ele andava numa picape F1000 toda quebrada. Ele colocava a mão do lado de fora e ficava fazendo assim para limpar o espelho. Isso é verdade. Eu só não vou falar a cidade, mas é verdade esse homem. Então, guardando tudo aquilo ali, como falei ontem sobre aquele homem do celeiro, guardando tudo aquilo ali, mas esquecendo que essa vida aqui, ela é temporária. Existe um tempo. E nós temos que viver esse tempo diante de Deus, amém? Nós temos que experimentar esse tempo aqui diante de Deus, porque o nosso corpo, ele é uma morada do nosso espírito, da nossa alma, mas esse corpo aqui, ele está sujeito, como fala a própria palavra, ao ferrugem, ao tempo, e ele vai se desgastando, ele está sujeito à gravidade. Então, quando nós olhamos para Sucote, para a festa do tabernáculo, nós lembramos da nossa fragilidade nesse lugar, que eu sou peregrino, você é peregrino. Não adianta pensar assim, mas eu vou viver para sempre. Vai na eternidade, no arrebatamento. Mas desde o dia que você nasceu, você começa seu período nessa terra, ele vai passando. Nós somos peregrinos nessa terra, amém? Isso que nos faz lembrar Sucote, mas nós aguardamos também como peregrinos uma morada permanente. E essa morada permanente, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, ele dá uma ordem, Deus dá uma ordem ao seu povo. Ele diz assim, olha, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, teu Deus, no lugar em que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Então Deus, ele dá uma ordem para que eles pudessem se apresentar diante dele, e ele apresenta as festas, porque as festas do Senhor, elas culminavam, como eu disse antes, com as festas com a colheita dos frutos da terra. Então, como eles iriam colher, eles também deveriam apresentar ao Senhor como gratidão os frutos daquilo que eles estavam colhendo também, porque foi a terra que deu o seu fruto, mas foi Deus que abençoou aquela terra, amém? Então ele diz que a Páscoa, ela marcava a colheita da cevada, Pentecoste marcava a colheita do trigo, e tabernáculos a colheita geral. Então em cada uma dessas festas existia ali a colheita de algum fruto da terra. Mas o Senhor, ele fala ao seu povo aqui que ninguém deveria apresentar diante do Senhor com as suas mãos vazias, porque Deus havia abençoado eles haviam acabado de colher alguma coisa, então eles haviam colhido, eles estavam celebrando algo que eles receberam de Deus, então não tinha motivo nenhum para que eles se apresentassem diante do Senhor de mãos vazias. Isso para nós é muito interessante, porque para você e para mim, porque hoje, como eu disse ontem, a maioria de nós, eu acho que ninguém aqui trabalha com plantação de milho, seja lá o que for, mas nós recebemos de Deus o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso emprego, do nosso negócio, da nossa empresa, e nós nos apresentamos diante de Deus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, da mesma forma que ele faz aqui, com gratidão, nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Quantas pessoas dizem assim, mas
eu vou me apresentar diante do Senhor, mas eu tenho que levar algo para apresentar a Deus. É exatamente porque se Deus ele abençoou a sua plantação, Ele abençoou a sua vida, e você está celebrando ao Senhor por algo que Ele fez a você, então não tem porquê você se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, porque Deus ele te deu algo. Então você pode apresentar, você deve apresentar ao Senhor. Mas na verdade as pessoas, a grande maioria, elas entendem errado. Elas acham que quando elas levantam uma oferta, um propósito, elas estão levantando um propósito à igreja, ao templo, ao pastor. Mas na verdade não é assim. Todo o seu propósito você apresenta diante do Senhor. Porque quando você vem na igreja, no templo, e você celebra uma festa diante do Senhor, você não agradece o pastor pela sua vida, você não agradece o altar pela sua vida, você agradece a Deus pela sua vida. Amém? Não é assim? Sim ou não? Você agradece a Deus pela sua vida. Então quando você entrega algo a Deus no altar, você está entregando a Deus também, em gratidão por tudo aquilo que Ele fez a você. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque quando Deus Ele manda celebrar essas festas, Ele estava abençoando aquele povo. Então o povo, quando ele se apresentava diante de Deus, o próprio Deus falou a eles: ninguém vai se apresentar diante de mim de mãos vazias. Aí nós começamos a pensar no nosso coração, quantas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor com as mãos vazias, e na maioria das vezes não fazemos assim nem questão de entregar nenhuma oferta simbólica pelas nossas vidas. O ano passado, meu irmão ele é pastor de uma igreja lá em Minas Gerais, eu não vou citar o nome, e ele fez aniversário. Eu estava vendo no grupo da família, todo mundo falando, e eu falei com ele, mandei uma mensagem para ele, falei: irmão, esse ano que você fez, em todos esses anos, algum dia Deus te deu todos esses anos de vida, ele é mais velho que eu, e todos esses anos de vida, você como pastor, você pegou uma oferta, materializou sua fé e apresentou diante de Deus, disse: Senhor, eu estou te entregando isso aqui, porque o Senhor está me dando mais um ano de vida. Sabe qual foi a resposta do irmão? Nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E eu falei com ele sobre quando Deus manda Moisés, o exército de Moisés, pelejar contra os inimigos. A Bíblia fala que depois daquela guerra os capitães voltaram, eles começaram a contar os seus soldados, e cada um deles perceberam que não tinham perdido nenhum homem no campo de batalha. Então com isso eles começam a se alegrar, e eles levantam voluntariamente uma oferta e entrega a Moisés e a Arão pela vida dos seus soldados que foram poupados pelo Senhor. Aí quando eu falo isso para o meu irmão, eu falei: irmão, você vai, levanta a oferta, chega no altar da tua igreja, coloque diante de Deus e diz: Senhor, estou te entregando isso aqui. Não estou falando de valor, estou falando de uma oferta. Agradeça a Deus por todos esses anos de vida que Deus deu a você. E ele falou comigo assim: realmente, eu nunca fiz isso, mas a partir de hoje eu vou começar a fazer. Eu vou me apresentar diante do Senhor, vou agradecer o Senhor por aquilo que Ele fez a mim. E quantas colheitas, o meu irmão, quantas colheitas você fez na sua vida até hoje? Eu garanto que foram muitas, mas se você puxar na sua consciência, na sua mente, quantas vezes você se apresentou diante de Deus sem entregar a Ele nada por aquilo que Ele mesmo deu a você? Amém? Então nós temos que lembrar isso. Não apresente diante do Senhor com as suas mãos vazias. O próprio Senhor ele fala a Moisés que ele deveria celebrar as festas 3 vezes ao ano, como ele diz no capítulo 23, versículo 14: 3 vezes ao ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. 3 vezes ao ano eles deveriam celebrar, adorar o Senhor e louvar, exaltar o nome do Senhor. O versículo 15 ele diz assim no capítulo 23: comerás a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, comerás pães ázimos como te ordenei no tempo marcado, na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Versículo 16:
guardarás também a festa da colheita, quer dizer, Sucote, das primícias dos teus trabalhos, da semeadura nos campos, e celebrará a festa da colheita, quando no final do ano recolheres do campo o fruto dos teus trabalhos para armazenar. Aleluias. Quando no final do ano você colher os frutos do trabalho para armazenar. Aí quando nós olhamos para isso, nós lembramos do Senhor Jesus, que no final do ano Ele vai colher o fruto do trabalho para armazenar. Desde o dia de Pentecostes, o Senhor Jesus, Ele tem semeado pessoas, vidas, palavra nesse mundo. Mas vai chegar um momento que o Senhor Jesus, Ele vai colher essas pessoas, Ele vai colher o fruto do seu trabalho. Vamos abrir em Mateus capítulo 13, versículo 38, amém? Um texto bem conhecido, parábola do joio e do campo. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 36, eu vou ler do 36 até ao 43, para a gente ter um entendimento maior, né? A explicação da parábola do joio. Glória a Deus. Diz assim, olha: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntaram dos seus reinos todos os escândalos que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, ele deixa bem claro que o joio, ele representa aquilo que o maligno ele semeou, aquilo que o maligno ele espalhou pelo mundo. Mas o Senhor Jesus, ele fala que ele fará uma grande colheita. Os anjos farão, aliás, a colheita, e recolherão aqueles que são dele, e aqueles que não são, que foram espalhados, que são o joio, como a própria palavra fala, eles vão ser lançados no fogo, ou seja, no fogo do inferno, vão ser destruídos, vão se acabar. Então isso tem a ver com colheita. Da mesma forma que em tabernáculo é uma festa da colheita, ela também apresenta para nós a questão das últimas coisas. Jesus, ele vai chegar um momento que ele vai vir com seus anjos, como diz o próprio texto, e ele vai separar tudo aquilo que é dele, e também vai separar tudo aquilo que não é dele. E nós sabemos que ele mesmo disse que no final dos tempos, na última era, o Senhor Jesus, ele vai realizar essa grande colheita. Ele vai pegar todos esses frutos, e essa expressão ceifar, colher, retirar aquilo que estava ali. E nós sabemos, como eu disse, que desde o Pentecoste o Senhor Jesus, ele tem semeado os seus filhos nesse mundo. Da mesma forma que Jesus, ele tem semeado a sua igreja, o Satanás também tem semeado no mundo o joio. Mas vai chegar o momento que os anjos do Senhor, eles vão separar tabernáculo, Sucote, uma grande colheita vai acontecer, e nós precisamos nos alegrar por isso, porque existirá uma grande colheita, e nós precisamos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. E a palavra de Deus diz que existe uma ordem para cada um de nós, dada pelo Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém?